Sejam bem-vindos ao Papscast, conectando pessoas ao sucesso. Eu sou o Rogério Liani e hoje nós vamos falar sobre educação, sobre gestão escolar também, por que não? E uma pessoa muito querida minha aqui, que foi meu professor, um dos professores dos quais eu me orgulho de dizer que foi meu professor, apesar que todos eles passaram a ter uma importância, afinal o professor é o pai de todas as profissões. Ou a mãe, né? A mãe é o pai de todas as profissões. Seja bem-vindo, Lauderi. Lauderi do quê? Lauderi Dal Bosco. Dal Bosco. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Rogério. Obrigado pelo convite. E vamos lá, vamos bater um papo aqui, um pouquinho sobre educação e outros assuntos. Fico feliz pelo convite. Professor, eu vou chamar de professor, tá? Porque Tudo bem. Acho que Sim, uma vez professor, nunca sempre deixe de professor. ser. Exatamente, entendeu? Eu gosto muito da pergunta de como é que você chegou até aqui, mas o que eu quero dizer? Como é que foi tua vida? Como é que foi tua história? O que você fez de formação? Como é que você parou em uma sala de aula? O que te fez, o que te motivou a ir para a sala de aula e começar a ensinar os alunos dentro da tua disciplina? Mas então, olha, bem resumido assim, eu sou filho de uma família. As famílias mais antigas eram mais numerosas, né? A nossa não era tanto, já estamos numa fase ali. Até em geografia a gente estuda isso, né? Demografia, aí temos. Até foi tema do Enem agora, né? Nesse último Enem aí sobre demografia. Mas eu sou de uma família de 5 irmãos, né? A gente perdeu a mãe muito cedo. E nesse meio tempo eu fui os padres para assim tentar ajudar a minha família, que era do sítio, propuseram ao meu pai para que ele enviasse algum filho dele para o seminário. E eu fui escolhido, talvez pelo ser o mais terrível do meio, né? Tem 2 mais velhos e 2 mais novos. Depois acabou indo o irmão meu também. Eu acabei ficando no seminário, uns 5 anos, 5, 6 anos, enfim, quase 7 ali na transição. Já era noviço, para você ter uma ideia. Foi no noviciado que eu tomei a decisão de repente, olhar melhor se era aquilo que eu queria. O noviço é que está se preparando para ser padre. O noviço entra ali, praticamente você faz um ano de faculdade, né? No meu caso, por exemplo, eu comecei em Ampere, depois fui no seminário maior em Toledo, Santa Mônica. Comecei a fazer faculdade na UniOeste ali de filosofia, né? E aí nesse período então você para um ano onde você estuda, você faz retiro, você acompanha mais, conhecendo um pouquinho mais sobre a vida sacerdotal. Isso já com os teus 18, 19 anos? Um pouco antes disso, ali uns 17, tá por bom. Aí, enfim. E aí eu pedi para dar um tempo, eu falei, olha, eu vinha do sítio, muito novo, né? 13 anos, né? 13 para 14 anos do seminário, então você começa a tentar, será que é isso, né? Enfim, esses questionamentos. Eu acabei saindo, mas na época, Rogério, pra você ter uma ideia, os seminários, cara, eram abarrotados de seminarista. Lembro que em Ampere nós éramos em 50 e poucos, 60 e poucos, em Toledo também. O seminário era um cheio, cara, tinha fila de espera. Os padres acharam então que meio que forçaram a barra, dizendo assim, olha, se você sair, dificilmente você consegue voltar, porque vem alguém no teu lugar, enfim. Eu acabei saindo e até tentei voltar, essa história até todo mundo sabe, né? E acabei que não voltei. E aí saí, comecei na educação em Toledo um tempinho, mas quando você sai do seminário, você não viveu muito essa fase, você acaba de uma certa maneira assim se perdendo um pouco, né? Passei alguns momentos difíceis em Toledo e voltei para Francisco Beltrão, onde morava a minha família. Lá, né, eu comecei a trabalhar, tive uma experiência no rádio, né, comecei a trabalhar com música um tempo, né, toquei numa banda de uns amigos que tinha, uns 2, 3 anos, enfim. Aqueles bailes mais antigos que hoje já são muito poucos, né. O que você tocava? Guitarra. Guitarra. Guitarrista. E cantava alguma coisa também. Coisa que eu aprendi no seminário, pra você ter uma ideia. A música a gente aprendia no seminário. Não é um violão clássico, aquela coisa toda, né? Mas é um violão popular. Mas tocava o enfim, baile. Tocava. Baile, música gaúcha, que era o que o pessoal curtia. E aí, cara, assim, então fiz um tempo disso. Passei na frente da faculdade uma vez, lembro até hoje de um professor, como você falou, que lembra do professor, olha como é interessante isso, né? Professor, assim, que te marcam, fica guardado, e eu fico feliz em ouvir de você isso. E encontro muitos ex-alunos que me conhecem, que me encontram e falam, cara, eu não lembro, porque é muito difícil, é tanta gente. Mas eles lembram com muito carinho e eu fico muito feliz que eles lembrem, porque dificilmente lembrariam se alguém não tivesse, se fosse um professor que talvez não tivesse tido uma importância nesse processo, né? Eu lembro de um professor de geografia, na época em Francisco Beltrão, chamado Gilberto. Sou Gilberto, que acho que está vivo ainda, bem velhinho, mas
E eu lembro de ter entrado na faculdade na antiga Facibel, que depois virou Unioeste, um campus da Unioeste aqui. Aqui de Cascavel, que virou Unioeste em Francisco Beltrão. Eu fazia um curso, olhei geografia, ele falou, olha, faz geografia, você tem, né, formação, mas não fiz faculdade, Rogério, para dar aula. Porque eu trabalhava nessa época, então, eu tinha uma experiência no rádio, na música, e trabalhava no escritório da Sadia, né, que hoje é BRF. Né? Mas fiz faculdade, tinha que fazer alguma coisa, porque chega um momento que você diz assim, cara, né, tem que estudar. Nesse tempo, me formei, enfim, e aí surgiu a oportunidade de vir dar aula aqui em Cascavel. Né? Então era de Francisco Beltrão, vim pra cá, vim em 2000, foi tanto que estou há 25 anos na educação, né? E de lá pra cá, e foi na época que eu dei aula pra você, né? Um pouquinho depois ali, né? Você depois falou, aí. você falou, quando a gente conversou ali que eu fui te convidar, você falou que acho que foi a tua primeira turma. Uhum. A tua primeira turma, que foi lá no Colégio Ângulo, foi a tua primeira turma que você veio pra dar aula e foi a tua primeira turma. Então, eu comecei a trabalhar no Alfa Júnior, né? E no Ângulo, lá. Então foi a minha primeira experiência dentro da educação. E de lá para cá, então, só entrei para a sala de aula, né? Enfim, a gente na nossa fase, na idade, né, Rogério, você obviamente é bem mais novo que eu, mas a gente não tem muitas escolhas, né? Ou seja, você vai fazendo aquilo, né? Se você me perguntar assim, tá, mas você quis entrar para música ou quis trabalhar, cara, você não tem muito querer. Você chega a um ponto em que você tem que buscar alguma coisa para sustentar, e aquilo que aparece você vai fazendo. São os cavalos encilhados que passam e tu vai montando. Né? Hoje a realidade é um pouquinho diferente. Essa garotada aí tá podendo escolher o que fazer. Exatamente. E detalhe, e se escolheu algo que não deu certo, ele pode retroceder e começar outra coisa. Perfeito. A gente não tinha. Então, quando eu entrei na educação, se você me perguntar assim, cara, você sonhou em fazer isso a vida inteira? Não, mas depois eu entendi que era um caminho legal e que eu conseguiria sobreviver, sustentar minha família, tal qual, né, consegui até hoje. E ali foi, mas eu comecei dando aula para sexto ano, sétimo, oitavo, primeiro ali, depois que eu comecei e fui aí para a área mais, né, na área de cursinho, pré-vestibular, enfim, e acabei entrando na gestão a partir de 2015, né, que eu comecei a olhar para essa questão da gestão. E aí uma história interessante, né, porque você pensa assim, cara, chega um ponto na escola, principalmente escola particular, eu também trabalhei na área pública e particular, mas na particular você começa, o nível às vezes é um pouco mais puxado, né? Quando você começa a ficar mais cansado, você começa a olhar para ver o que você vai fazer. E aí surgiu a oportunidade de ir para gestão. Eu falei, cara, é uma válvula de escape bacana, né? Mas não tinha a verdadeira noção de que o trabalho exatamente, o trabalho na gestão escolar, ele é muito mais, não diria cansativo, porque trabalhar em sala de aula, como eu cheguei a dar 50 e poucas aulas por semana. Cara. Não, e tenho colegas que fazem isso, e hoje eu entendo. Eu, como diretor hoje de escola, eu compreendo e entendo eles e cuido exatamente para dosar a cobrança, até para orientar, dizendo, olha, cuide-se. E mais do que isso, né? São 50 e tantas aulas em cidades diferentes, Às muitas vezes. em cidades diferentes. Eu cheguei a dar aula em... Bom, eu cheguei a dar aula em Toledo, pertinho de Toledo, mas dei aula em Marechal, dei aula em Matelândia, Medianeira, dei aula em Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Pato Branco. E uma coisa é tu dar uma aula a cada 6 meses, outra coisa é toda semana tu tem que dar aula lá. Eu saía de casa na quinta-feira, durante muito tempo fiz isso, 12 anos para ser mais exato, minha esposa conta. 12 anos eu fiz isso, eu saía na quinta e voltava no sábado. E a gente tem a sensação, eu tenho um colega meu espetacular, cara, um dia que você também puder conversar com esse cara, ele é brilhante, assim, coordenador de escola, professor do Instituto da UTFPR, Serjão, você deve conhecer ele, Serjão Schmitz, um amigo para sempre, assim, parceiro, e ele sempre dizia, cara, cuidado que você não vai ganhar dinheiro com esse negócio, fica quem corre muito, não tem, porque você não coloca na ponta do lápis, você é gestor, sabe que assim, às vezes o segredo não está em quanto você ganha, mas quanto você gasta para fazer aquilo. Exatamente. Mas a ideia era muito de construir o nome em si. Na educação tem muito isso. Muitos locais que te indicam trabalhar, principalmente na rede particular, se dá muito para os locais que você trabalha ou você trabalhou. Né? Então você tem que criar, construir um nome para então, né? Então foi nesse período aí, mas chegou um tempo que eu cansei e assim, parei de viajar e aí surgiu a oportunidade de ir para a gestão. 2015, tive um convite. Mas você fez todo um preparo, você não caiu de paraquedas na gestão, você fez um preparo para ir para a gestão. Olha, a grande verdade é que assim, cara, eu caí meio de paraquedas sim.
Tá? E por que eu digo isso? Porque até então, quando eu fui convidado para a gestão, não era para ser eu o cara a entrar na gestão de uma das escolas, que foi o período ali em que o Alfa ali virou, né, que o Joãozinho vendeu, e aí, enfim. Uhum. E era outra pessoa. Só que no processo a pessoa acabou desistindo. E aí precisavam de alguém muito rápido, Laudri, vai você mesmo. Então a preparação que muitos fizeram, eu acabei não fazendo, eu fui na prática. Mas eu acho que, assim, eu admiro até o próprio Sérgio em si, o próprio João, que tem um carinho grande, o Joãozinho. Às vezes percebe que o cara tem feeling para isso, né? Então foi ali que eu me descobri como gestor de escola, mas continuei sendo professor um tempo. Adoro sala de aula, então conheço muito bem esse ambiente, né? E a gestão fui aprendendo com o tempo, em processos, né? E tô até então, né, até o momento estou na gestão escolar. Você Então, não tem nenhuma turma que você dá aula mais? Não. Até 2022 eu conciliava gestão escolar com sala de aula ainda. Tá. Mas confesso a você que, né, às vezes é o famoso cobertor curto, né? Você cobre a cabeça, descobre os pés e fica bem complicado. Por outro lado, é possível. O que não pode, um gestor hoje, um diretor de escola, depende da escola também, né? Depende da equipe, depende de toda a estrutura montada. O que ele não pode é ter muitas aulas, porque senão também uma coisa fica descoberta, né? A questão, o bom de você, e eu digo que não que seja uma prerrogativa para isso, né? Mas seria interessante todo diretor de escola vir de sala de aula. Ah, eu concordo. Né? Porque é ali o chão de fábrica, cara. É ali. É acompanhar os processos. Então hoje eu brinco, né? Que as pessoas não venham com um papo de professor para cima, porque eu também... Quem não me conhece acha que eu nunca estive numa sala, mas eu estive a minha vida inteira, né, grande parte profissional na educação, foi em sala de aula. E todos os segmentos, desde, não os pequenos, né, mas desde o 6º ano até o pré-vestibular. Você não pegou só a faixa ali que é até o 5º ano, porque também não tem geografia, né? Tem, mas ali é um professor, né? Então ali as séries iniciais que a gente chama... Na minha época era estudos sociais, eu acho que era. Alguma coisa assim. Que é uma aula dividida entre meio ciência, meio geografia. Isso. É um professor que dá 4 ou 5 disciplinas. Você aprende um pouquinho de química, o fogo lá. Eu sempre brinco com os nossos alunos ali que... Sabe o fogo? Eu tenho uma palestra que eu falo sobre o fogo, né? Aí ele fala... Sabe quando você apagou o fogo com o copo? Faltou oxigênio. Então você teve isso lá na aula de ciências. Lembra disso? Isso. Ali ainda até a gente chama hoje, a terminologia correta hoje são as séries iniciais que a gente chama. Séries iniciais. E daí tem ali do 6º ao 9º, que era 6º ao 8º um tempo, enfim. Ali já são séries finais e aí ensino médio. Então tem infantil, séries iniciais, séries finais e o ensino médio. Ali naquela fase ali é a base, né? Então por isso que hoje cara, é um período muito importante. A educação, ela não é assim, o cara chegar e simplesmente resolver tudo num patamar. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande em matemática. Eu nunca escondo isso, né? Porque não tive uma boa base de matemática lá atrás. Perfeito. Né? Então, esse período aí que você comenta, os conceitos, é base, é a partir dali. Então, a gente foca muito nisso na educação hoje, porque entende que ali é onde se constrói a sustentação para uma carreira, né, profissional e sem tropeços mais graves ali no caminho da educação para frente, porque daí começa a dividir, né? Começa a ser só geografia, só história. Claro, as matérias conversam entre si, mas as coisas ficam mais definidas a partir do 6º ano. Né? Professor, deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho muita curiosidade para saber, porque eu fui aluno. Hoje estou em sala de aula dando as disciplinas que eu gosto de trabalhar, que é criatividade, empreendedorismo. Sim. Hoje até o pessoal chama alguma coisa de projeto de vida, é isso, né? Tá lá dentro de projeto de vida, mas sim, tem algumas cadeiras ali. Então, você deu aula para minha geração Y, para a geração que vem depois, que é a geração Google, se eu não estou enganado, e geração Z, e agora tem uma nova geração que está vindo. Quais são as diferenças que você enxerga dentro do aprendizado, tanto da nossa geração lá atrás, porque eu sempre brinco assim, com todo respeito, a nossa turma também não era uma turma fácil.
entendeu? Não era uma turma fácil, eu lembro disso. Tinha o Edivaldo que tinha, não sei se tu vai lembrar do rapaz que tinha 2 metros de altura. Esse era inesquecível, porque ele sentava e, pô, um abraço, Edivaldo, o amigo meu até hoje. Ele sentava na cadeira, ele era tão grande que a cadeira dele levantava, assim, eu não sei se tu lembra disso lá no ângulo, tinha um rapaz que a cadeira dele, o carteira ficava no joelho dele. No assim, joelho dele. Mas eu lembro que tinha umas crianças que eram terríveis, assim, que estavam lá, sim. apesar de, enfim, e eu estudei no Auxiliadora também, então a gente era complicado. Mas como é que é? E aí muito se fala, porque essa geração que tá vindo agora, porque... E aí eu sempre brinco no seguinte sentido, quando eu estudava... Eu caminhava 5 quilômetros pra ir. E aí o aluno olha e fala assim, tá bom, mas eu não caminho. Meu pai me deixa na porta do colégio, porque hoje não é seguro deixar a criança ir a pé. Como é que você enxerga essas diferenças de gerações e o que talvez nós pais temos errado na educação dos nossos filhos? E quando eu quero dizer educação, é realmente aquela educação de casa. A educação, como toda e qualquer, né, carreira, área, enfim, evolui, né, evolui muito. Eu me recordo que, assim, quando eu falei da matemática antes que eu não aprendia, porque eu cheguei a ouvir, você é burro, você nunca vai aprender matemática. Dizer isso hoje, viu, é processo na certa, não existe isso, né? Repreender um aluno hoje, a maneira de como você faz isso, hoje é muito preocupante. E aí eu digo que não é um fator, um ou dois, assim, é um conjunto de coisas, Rogério, né? É um conjunto de fatores que eu acredito que a educação, assim, há muitas coisas boas, né? Um exemplo, hoje o aluno vem com um conhecimento de casa muito grande, ele tem acesso a um rol de informações, bem ou mal, mas tem, né? Ele traz isso, né? Aquela coisa de você usar daquilo. Hoje tem alunos que hoje na escola que viajaram muito mais do que eu viajei a vida inteira, enfim, do que muitos viajaram, né? Tem conhecimento. Por outro lado, eu atrelo muito a questões familiares mesmo, né? Eu digo que meu pai, nós éramos em 5 e quando um apanhava todo mundo. Claro que não dá para se imaginar isso hoje. Nunca, jamais. Os pais hoje nem batem hoje. E nem bater, não faz sentido. Mas fazia na época. Era uma forma de repreender. Pô, chegasse em casa, você já pegou uma fase de transição ali um pouco melhor, mas chegasse em casa e dissesse que alguma coisa com a professora, enfim, viu, você apanhava a segunda vez, né? E o irmão apanhava, tá, mas eu tô apanhando por quê? Não, porque eu sou irmão dele, podia estar junto, enfim. E aí vai, né? Batia pra passar uma semana, né? Hoje mudou muito. E quando eu digo mudou muito, eu não estou me referindo que piorou ou não. É processo, é períodos, é épocas. Há um temor muito grande hoje das famílias, e eu acho que eu vivi um pouco isso também com as minhas filhas, de frustração. O medo, é o temor que as crianças se frustrem. Então a ideia é evitar que as crianças se frustrem ou que as crianças sejam levadas a viver situações, sabe, que os adultos entendem que aquilo não faz sentido ou possa prejudicar de alguma maneira, porque isso pode desenvolver, cara, vem cá, velho, a gente sofria, os termos criados hoje que a gente convive por aí e que são corretos, que devam ser olhados com todo critério, com todo cuidado, enfim, nossa época não tinha. Tinha o quê? Não tinha, cara, você resolvia os teus problemas, né? Hoje não. Outro dia eu estava ouvindo, né, uma pessoa falar que hoje cada criança tem 2 advogados em casa, né? Tem 2 advogados. E eu, como gestor escolar, aí eu falo assim, é muito comum antes, né, da família saber com a escola o que aconteceu, criar toda uma retórica, toda uma situação que ela já vem com um desenho pronto, né? Por quê? Porque antes de obter uma informação de algo que aconteceu na escola, se informa com todos os pais no WhatsApp, se aconteceu isso, aconteceu aquilo, não, porque não pode isso, não pode aquilo, tá, mas esqueceu de buscar a fonte correta, que foi a escola. Eu digo assim, na gestão de escola, nas escolas que eu fui gestor, a orientação é sempre seja franco e transparente com os pais, não tenham medo de mostrar para eles o que realmente aconteceu. Perfeito. Né? E é a realidade hoje, certo? E aí vem desde pequeno, o pai prefere às vezes, e eu entendo, é filho, eu tenho 2 filhas, né, grandes já, mas enfim, mas ele prefere acreditar numa criança às vezes de 3 anos do que ouvir a coordenadora, a professora, a escola, que fica com ele grande parte do dia, né? Mas não é dar razão a A ou B,
Não, mas é sentar numa mesa, como nós estamos conversando aqui, entender e reconhecer que às vezes a criança, né? Ah, porque o meu filho não mente. Tá, mas ele pode não mentir, mas ele pode omitir. Né? O pai, não pode ser isso, não pode. Aí você tem que buscar. Então eu acho que são gerações diferentes. Eu acho que o medo da frustração das crianças hoje é muito grande. Então evitar que a criança passe por alguma situação de sofrimento. Só que tem uma realidade, eu percebo muito assim, sabe, Rogério? Procura se proteger na escola, mas a sociedade não protege, filho. Não protege. Não protege. O medo que eu tenho, no sentido, às vezes, de encontrar situações isso, é quando essas crianças forem para um ambiente social, um ambiente, cara, a sociedade não tem. Não tem. Viu? Mas não pode ter isso aqui na escola, não pode ter aquilo. Sim, tá, mas vem cá. Eu vou dar um exemplo assim, ó. Teve situações já de mãe me cobrar. Você viu, final de semana, minha filha, o Lauderi tem que ver o que a escola vai fazer em relação a isso, porque teve uma festa, minha filha lá aconteceu que não foi chamada para isso, para aquilo. Não, mas vem cá, mas o que eu da escola, né? Como que eu vou interferir num ambiente? Pai, mãe, é vocês, né? Na escola não pode ter isso, mas no final de semana deixa o filho. Eu vou dar um exemplo. Criança não pode ter tela de celular e eu concordo plenamente. Há fases disso. Aliás, hoje a orientação é para quem não tem redes sociais, por exemplo, até os 16 anos, 15, 16 anos. Não tenho. Né? Então a escola, enfim. Mas aí você vai num café, vê o pai e a mãe tomando o seu café e a criança assistindo desenho. Então é um negócio meio assim. Quando eu falo isso, com tudo para exemplificar realidades diferentes, posturas diferentes. Comigo podem, mas com vocês na escola não pode isso. E não é tirar a responsabilidade da escola. A escola tem responsabilidade, sim. Tem. A escola enquanto função, enquanto na educação, claro que ela tem a prerrogativa de conhecimento acadêmico. Mas a nossa escola, por exemplo, ali onde eu trabalho hoje, ela não se preocupa só com isso. Ela se preocupa também com a formação humana. Então reforça aqueles princípios e valores que a família tem. Agora, como é que eu vou dizer? É uma parceria contínua. Família e escola precisam caminhar e olhar para a mesma coisa. E às vezes ser firme em dizer, olha, vamos lá, criança nenhuma, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, por quê? Porque às vezes a criança também precisa perceber o que é certo, o que é errado, o que é possível fazer, o que não. O fazer isso contra um coleguinha não é legal, porque como ele se sentiria isso, é trabalhado essas coisas. Então eu acho que muita coisa mudou para coisas boas, que a educação evoluiu, o conhecimento, uma série de coisas, mas eu acho que retrocedemos em termos de cuidado, de relacionamento, de entender que às vezes as crianças precisam viver algumas coisas e que não vão morrer por causa disso, não vão sofrer por causa disso, não vão ter traumas pro resto da vida, porque daqui a pouquinho que eles vão para a sociedade e aí eles vão encontrar e não vai, a sociedade é cruel. A sociedade é cruel. O mercado de trabalho é cruel. Exatamente. O mercado de trabalho é cruel. Eu lembro da pandemia, né? Fazer um adendo aqui. Eu lembro da pandemia assim que pela primeira vez na educação, quando os pais começaram a ter que criar condições em casa para os filhos estudarem, a gente percebeu que pais não conseguiam cuidar de dois. E eu lembro, cara, que o cara me encontrava e dizia, Lauderi, pelo amor de Deus, como é que vai voltar à escola, cara? Eu não aguento mais aquele espiar. É isso aí. 2. Os professores foram hipervalorizados nessa época. E aí a professora tem 15, 20, 22, dependendo da turma. É isso aí. Aí me passou, assim, a gente lembra que a gente discutia e falava, cara, agora vai mudar. Opa, quando voltar às aulas, o pai vai... Piorou. Piorou porque, assim, no primeiro momento, claro, isso não dá para generalizar. Perfeito. Não dá para generalizar. Sim. Sempre tem. Mas, assim, a impressão que deu é que os pais falaram, viu, eu vou bancar a escola para a escola resolver o problema que, né, ficou bem complicado. E continua. Mas a gente encontra também, tenho que dizer, cara, encontra pais, assim, parceiros, e a maioria, eu confesso, ali na escola onde eu trabalho, graças a Deus, eu vejo assim, talvez pela proposta, por ser uma escola religiosa, por ter toda essa questão da formação humana cristã. Sim. A gente tem um perfil de pais muito parceiros e estão juntos e assim, às vezes a gente tem que dizer, pai, te acalma, vai devagar aí com seu filho, porque às vezes por ele pegaria, mas aí não... E tem muitos pais ali que devem ter sido seus alunos também. Mas olha, tem muito... Né?
Aluno e muitos pais, avós que estudaram ali, Caramba. o filho estudou ali, e agora o filho do filho, que seria o neto, né, estuda ali. E chega lá e chega com um saudosismo muito, muito interessante ali no Auxiliador, que tem uma galeria de troféus ali. Você viu lá, né? Você esteve lá. E os pais, às vezes, se vê ali, cara. É um negócio muito louco. É uma coisa, assim, muito bacana, sabe? É legal isso, né? É um saudosismo. É uma Pai, história. eu posso entrar só para dar uma olhadinha na escola, lembrar, pô, aqui não tinha isso, aqui não tinha aquilo, olha como mudou, enfim. E é interessante voltarem hoje e colocarem os filhos e o orgulho do pai ou da mãe de colocar o filho estudar numa escola que ele estudou. E tá aí há tanto tempo, né? Isso é muito bacana, né? Sinal que por mais assim que os pais normalmente têm uma visão, às vezes o colégio teve algumas decepções, mas fez parte da vida. E fez parte só para aquele momento, não vai conseguir voltar. Então eu digo que quando eu entro ali, tanto no Auxiliadora quanto nos outros colégios que eu estudei, eu entro e é o saudosismo mesmo. Você olha e fala, meu, quanto lanche eu fiz nessa cantina. Nem aqui era cantina, a gente falava. Aqui, nem sei se a cantina é no mesmo lugar lá onde era quando eu estudei lá. Mas, joguei bola nessa quadra. A quadra eu sei que é a mesma. Ou sair ali tem o cachorro quente da Teira, que tá ali há 35 anos. 35 anos tá ali, né? E eu falo, aquele mesmo cachorro quente da mesma. Ali, cara. E continua bom, né? Passamos ali comer. Bom, entendeu? Ali a Dona Teira E eu digo, e o que eu tenho visto, assim, a minha visão de educação, e eu faço um completo adendo para você que está assistindo, eu não sou pedagogo, eu não estudei gestão escolar, então tudo aquilo são percepções na área, da minha área, que é a área da comunicação, que eu sou formado em comunicação social. E o que eu tenho percebido com relação a essas gerações é uma mudança de mercado, principalmente nas escolas, porque lá atrás, quando eu estudava, o foco era passar no vestibular. E hoje, quando você vai numa escola, você já começa a perceber que o vestibular em algumas escolas está ali, passou fulano, passou, show de bola, isso existe ainda, mas eu percebo essa virada de chave para habilidade socioemocional. Como é que você tem enxergado essa mudança, você como gestor escolar tem enxergado essa mudança, e como é que os pais têm entendido e recebido essa habilidade socioemocional? Porque hoje eu acho que é a parte talvez mais importante dentro de uma escola de ser trabalhado. Sim. Mudou bastante isso, né? Eu me recordo que alguns anos atrás, assim, cursinhos pré-vestibulares, nas escolas que eu trabalhava, às vezes tinha 2, 3 turmas de pré-vestibular. E aí entenda-se que o pré-vestibular é aquele aluno que já terminou o ensino médio porque tem pré-vestibular que tem o terceirão junto, ok, não há problema, né? Legalmente, isso, legal, enfim. Mas aquele aluno que ele terminou o ensino médio, ele fez ou está se preparando para ingresso em uma universidade. Hoje, universidade está aí. Cara, tem, muitas. Aqui em Cascavel mesmo, né? Agora pegue há 15 anos atrás, 20 anos atrás, eram mais restritas. Então, é comum e é muito provável que os cursinhos pré-vestibulares deixem de existir. Vai sobreviver, Rogério, provavelmente aquele cursinho focado mais em medicina, que é o que a gente está vendo aí. Sim. Que é aquele aluno que quer medicina e quer medicina em universidade pública ainda, né? Porque hoje você tem só aqui em Cascavel, se não me falha a memória, vamos lá, temos aí umas 2, 3 universidades, 3 faculdades, não é nem universidade, faculdades de medicina particulares. E aí temos uma pública, que é a UniOeste, né? Toledo. Tem a Federal, tem a PUC, agora que tem medicina também. Então, assim, quando eu vivi isso em casa, né? Então, o aluno passar em medicina numa particular é um valor que nem todo mundo consegue pagar. Mas tem muita gente que consegue, né? Então, ali tem que estudar ainda, porque não é tão fácil também, mas não exige, talvez, um tempo e uma demanda de estudo muito grande, né? Então, o que acontece, o que as escolas começaram a ver? Cursinho pré-vestibular começa a deixar de existir. Por quê? Porque ele sai no ensino médio, ele já pode ingressar numa universidade sem ter uma preparação mais profunda, enfim. Eu, como professor, sempre entendi assim, que o cursinho pré-vestibular, na verdade, ele muitas vezes era visto para corrigir algumas deficiências do ensino médio, né? Porque, teoricamente, não deveria existir. Você deveria terminar o ensino médio e ir para a universidade que você escolhesse. Mas não é assim, a gente sabe. A concorrência, a dificuldade, né? Cursos de medicina e universidades públicas realmente são mais concorridos e tem que estudar. E hoje eu falo,
né, para as famílias, para alunos que buscam isso. Eu falo assim, viu, fique tranquilo, porque assim, termine o ensino médio, vá para um cursinho se for o caso, e é no mínimo 2 anos de estudo, 1 ano, dependendo do aluno ali. Tem alguns fora da curva que eu conheço, que passaram já no 3º ano, mas aí não seria no nosso caso, né? Não. Mas assim, são alunos fora de curva mesmo, que são excepcionais e vêm de uma situação diferente, né? Agora, quanto à questão emocional, você cita num ponto assim, ó, crucial, né? Hoje não dá para se pensar a educação, Rogério, sem olhar para isso. Não olhar para isso. E eu digo para você que assim, ó, talvez muitas escolas não deem ainda o valor que essa área que exige isso, que é o olhar, o cuidado emocional. Quando você pensa só resultado, você não esquece eu digo assim, das consequências que esse foco só no resultado traz. Eu vivi isso em casa. Eu tenho uma filha que assim, batalhou muito para passar em medicina, passou, obviamente, mas ela até hoje, assim, tem que olhar isso porque a pressão é muito grande. E aí a pressão da família. E cada ano que passa é uma pressão maior. E os pais, às vezes, não têm a dosagem disso. Eu, que sou professor e vivo nessa área, como diretor de escola, vivo há muito tempo, eu tinha que me cuidar para não jogar pressão para cima da minha filha, para que ela se sentisse melhor. Mas você acaba. Por quê? Porque, no fundo, você está sofrendo junto. Você quer que a pessoa vá. Quer que a pessoa passe. É que lá você não está como professor, você está como pai, né? São relações diferentes e tudo mais. E aí tem uma coisa, cara, que não é só dinheiro. Pagar cursinho não é barato. Ah. E aí você paga um ano, não passa, paga outro ano, não passa. Eu conheci alunos, Rogério, nessa minha vida de educação que estudaram para pré-vestibular, para medicina há 7 anos, cara. Agora imagine todo ano, aquela expectativa vai. Já não é mais a questão de conhecimento. Já é questão mesmo de emocional da pessoa. Porque esses alunos, e eu lembro que a gente ouvia muito isso, professor, você entra na sala, quando você coloca o título ali, eu já sei tudo que você vai me passar. Então não é conhecimento, é uma questão mesmo de emocional. E tem que pedir ajuda, cara, tem que ir. Vai para psiquiatra, vai para psicólogo, vai para o que puder. Porque a questão sabe, é o bloqueio, é a pressão. A pessoa sabia tudo. Chegava na hora da prova, começava a chorar, chegava a me arrepiar isso, porque enquanto que a gente aconteceu isso? Chegava no dia do vestibular, a pessoa não conseguia levantar, cara, a gente fazia acolhimento, e vamos lá agora, a pessoa começava a tremer, ansiedade, mal. Cara, como é que você vai fazer um vestibular desse? Porque a pressão. Então, o cuidado emocional, por isso que hoje, Rogério, as escolas se implantou isso como na grade curricular, e todas as escolas têm que ter. E é algo que precisa ser olhado com muita atenção. Na escola, por exemplo, hoje, eu já venho de uma escola que já pensava nisso também. Eu acho que a educação caminha para isso, todas as escolas têm, enfim. Mas hoje, na escola onde eu trabalho, talvez pela vivência que eu tive, eu olho isso com muito carinho, cara. Não é uma disciplina qualquer. Ah, não tem nota, então leva. Não. É ali que o aluno se sente ter a oportunidade de falar do sentimento. Ele fala coisas ali, às vezes, e até no particular com alguns professores que não falam em casa. Né? É o momento do aluno poder partilhar, poder trocar ideias. Pega ali, por exemplo, e tem várias fases, né? Então você trabalha desde as séries iniciais essa questão emocional. No infantil, entender, por exemplo, sentimentos de raiva, entender sentimentos de alegria, de tristeza, sabe, como lidar. Cara, é espetacular. É isso aí. A questão emocional é espetacular em todos os sentidos. No ensino médio ali é ajudar a fazer escolhas, que é aquilo que a gente comentou no início, né? Eu não tive a oportunidade, você escolheu essa área e enfim, tá tudo bem, mas quantos que chegam, e eu tive muitos alunos assim, Lauderia, eu não sei o que fazer de vestibular. Por quê? Porque o pai quer que faça uma coisa, a mãe quer que faça outra, o namorado ou a namorada fala, viu, por que tu não faz isso? Os amigos falam, não, você não vai fazer. E a pessoa não sabe o que fazer. Por quê? Então essa questão, né, do projeto de vida, essa questão emocional, ajuda a entender o que você quer fazer, o que você se vê fazendo. Então tem que ser trabalhado muito isso. Eu acho que isso veio para ajudar um pouco nesse processo que nós comentamos antes, dessas mudanças, transformações que aconteceram. Sim. Né? E eu acho isso espetacular. E acredito que veio para ficar e fortalecer isso. Acredito que cada vez mais nós vamos ter que olhar para essa questão emocional, para o bem-estar. Eu sempre falo assim, ó, para a saúde mental.
ter saúde mental. Você não pode estudar num ambiente onde você não tenha isso, que você se sinta bem, que crie memórias. Hoje fala muito sobre memórias afetivas, na verdade, que a gente comentou, Sim. o saudosismo. Hoje é diferente, é você estar ali bem, sem pressão. Por isso que eu particularmente sou contra, e aí respeito as opiniões diferentes, mas sou contra, por exemplo, de falar para alunos de 6º ano, 7º ano, de vestibular. Poxa, deixa essa criança viver. Deixa ela ser criança. Deixa ela aprender na prática isso. Tem que falar de simulado, tem que falar de provas, tem que falar um pouquinho da vida, né, dos desafios, tem. Mas para que jogar uma pressão para cima? Os pais, mais do que as escolas fazer isso, os pais precisam entender isso. Exatamente. Os pais. Não, porque eu vou colocar meu filho nessa escola porque ali já fala de vestibular. Para com isso. Espera, deixa, né, dá tempo ao tempo. Vamos olhar no momento certo por isso. Quando que eu acho, por exemplo, que é o momento certo de começar a conversar, a induzir isso viu? 9º para a 1ª série do ensino médio. Ali sim, ali já tem que começar a trabalhar. Eu chamo isso de aquela virada para profissional, assim. Ali. Uma virada para profissional. É o cara entender que ele na frente ele vai ter que trabalhar, que ele precisa começar a pensar nisso. Eu tenho dito muito aqui para os nossos alunos da escola, com relação a essa preparação para o mercado de trabalho, só contar rapidamente 2 histórias. A primeira história é um aluno que veio aqui, ele tinha 12 anos, e eu tô lá falando sobre criatividade, os pais participando junto com os alunos, tudo mais, e uma dinâmica simples só para quebrar gelo. Uhum. Então eu chamo todo mundo e falo, fica em pé e fala sua idade, seu nome e a sua idade. Aí o pai levanta, fala e aparece, e tem o João lá. O João pega e... Aí o pai olha e fala assim, ele não fala. Eu falei, mas ele não fala porque... Não, ele não fala em público. Aí eu falo, eu olho pro pai assim, desse meu jeito super carinhoso, eu falo assim, que bonitinho, mas aqui ele vai falar. Aí o pai me olha meio enfurecido. Aí eu ajoelho, olho no olho do aluno e falo assim, olha só, deixa eu te explicar, eu vou te ajudar, eu vou ficar em pé junto com você, nós vamos falar, eu vou te perguntar o seu nome, você vai falar seu nome, você vai falar sua idade e tudo mais. E o pai com um olhar assim pra mim, mas deixou acontecer. Termino e eu explico pro pai, sabe por que eu faço isso? Porque o mercado de trabalho não vai ter a paciência. Lá na frente vai chegar alguém e ele vai estar numa seleção com 15 pessoas, ou ele vai ele vai ser um excelente programador, mas ele vai ter que aprender a apresentar o produto que ele desenvolveu, e o mercado não vai olhar e vai falar assim, eles vão achar que o programa dele é ruim e não que ele não sabe falar. Não vai ter paciência. Então é por isso que aí o pai olhou e eu percebi que o pai ficou mais animado. E o João acabou desenvolvendo, falou o nome dele, falou a idade dele e acabou se desenvolvendo um pouco mais. É evidente que ele não virou o Rogério falante, gesticulador, sim. Mas ele quebrou esse gelo. E a segunda história, teve uma época na escola que nós fazíamos um teste vocacional. Teste vocacional, sim, de mercado, envelopado. Então a gente comprou lá uma ferramenta e fazia o teste vocacional, tudo mais. E quando chegou a ferramenta, saía lá. Você tem habilidade de comunicação, vai fazer direito, vai fazer isso. Eu até sou meio contra isso hoje, eu tenho um pensamento um pouco diferente. Mas a aluna fez e a mãe falou assim, eu posso fazer? Eu nunca fiz. Eu falei, claro, vamos fazer o teu. Ela falou assim, quando terminou, ela tinha habilidades para fazer comunicação, não. Era ser professor. E ela falou assim, era o meu sonho ser professora, mas o meu pai quis que eu fizesse direito. E por isso que eu sou advogada hoje. E eu olhei aquilo, me deu um choque tão grande, que eu falei assim, não, mãe, mas fica tranquilo. Mas eu fiquei muito, tanto que essa história me marcou, eu conto ela muitas vezes, né, aqui na nossa escola. Eu entendo hoje diferente um pouco, professor, se você me permite, eu entendo um pouco diferente. Eu acho que nós temos habilidades socioemocionais. Alguns são mais extrovertidos, introvertidos, sociáveis, não sociáveis, e que quando eu quero dizer isso, não quer dizer que ele é antissocial, eu quero dizer que ele não tem uma habilidade de se conectar ou de liderar pessoas. E hoje as empresas entendem isso como carreira Y, né? Quem lidera melhor vai ser gestor escolar, quem não lidera melhor vai ser um professor, vai ser algo nesse sentido para liderar uma cadeira sozinho. Só que eu falo que dentro da cadeira do direito, por exemplo, se vamos pegar um advogado, eu posso ser um advogado tributarista, um cara técnico, analítico, que vou trabalhar sozinho com números, não sei o que lá, e eu posso ser um cara criminalista, que vai fazer tribunal de júri, que é teatral, que é articulador, que converse, que falante. Só que tudo isso dentro da mesma carreira. Então, quem sou eu para fazer um teste vocacional e falar assim, Lauderi, eu acho que você deveria fazer direito? É verdade. Não é verdade? Eu tenho que aprender como eu uso as minhas habilidades. Sim. Para que melhor eu faça a minha profissão e eu consiga efetivamente ganhar dinheiro. E quando eu falo de ganhar dinheiro, eu não estou falando de prosperidade, mas no fim das contas a gente tem que ganhar dinheiro para poder sobreviver.
Essa é uma visão que eu tenho de mundo hoje, sabe? Eu lembro, você falando isso, eu estava aqui, né, um dia que minha filha mais velha resolveu fazer relações internacionais. Fez intercâmbio. Pai, eu vou fazer relações. Eu falei, putz, eu falei com minha esposa, né? Sou casado há 31 anos e falei com ela, falei, Iva do céu, nossa filha, porque você e eu caí nessa situação de pensar o que ela vai fazer, como é que ela vai ganhar dinheiro para viver fazendo. E aí eu ouvi dela uma coisa assim, ela falou, pai, deixa eu ser feliz, deixa eu fazer alguma coisa eu vou ser feliz nisso. E aí vem uma coisa muito interessante, né? O quanto nós pais hoje estamos querendo que os nossos filhos sejam, acima de tudo, felizes. É isso aí. Viu? Porque se você está feliz naquilo que você faz, eu te vejo radiante fazendo isso aqui. Cara, espetacular. Espetacular. Mas quantos fazem algo que não se sentem ou estão fazendo porque alguém quis que eu fizesse? Então, quando a gente fala dessa questão emocional, desse cuidado, desse olhar, ele vem nesse contexto também de diálogo, de conversa, de buscar, de se conhecer, de se imaginar, sabe? Para que ter certeza que não vai errar, ninguém tem. Mas reduzir os possíveis erros na escolha de uma profissão futuramente. E dinheiro é uma consequência daquilo que se faz, viu? Perfeito. Cara, não tem. Nós falamos agora de uma pessoa que faz 35 anos que está ali naquela esquina, a dona Teira, do cachorro-quente, cara. Quem não conhece? E vendendo um baita cachorro-quente e fez a vida, e sustentou as filhas. Viu? Aí você vai dizer, viu, mas será que ela não queria fazer? Cara, ela faz aquilo ali, ela tá feliz naquilo ali, ela gosta daquilo ali. Às vezes, ela vai lá no colégio, lá, conversar com as irmãs e coisa que ela vê radiante aquele jeito dela. E ajuda meio mundo, e tá ali, enfim. Então, não importa o que as pessoas façam, o importante, e esse talvez é o grande desejo de uma escola nossa ali, é também demonstrar isso para as famílias, viu? Deixa ele fazer, calma, tenha paciência, ele vai ser feliz naquilo. Se vai errar, você tem que dar o suporte. Tal qual, né? Eu me propus lá atrás com as minhas filhas, olha, se você quer fazer isso, ok, vamos juntos, mas você fica sempre na retaguarda, no suporte caso precise. Então é mais ou menos nessa linha. E eu acho que a tendência, cara, é cada vez mais as pessoas buscarem, né, esse bem-estar, primeiro dentro na escola, criando memórias com colegas, ter esses ambientes ali, e profissionalmente depois, né? Porque depois que a gente vai para a faculdade, quantos, né? Eu, por exemplo, não me recordo, poucos colegas de faculdade, você não vê mais, né? É muitos poucos. Né? Eu tenho contato com alguns, mas eu lembro que um professor chegou e falou assim, e aí, Rogério, se formando em publicidade, hein, cara? Você tá orgulhoso? E aí eu olhei no fundo do olho dele e falei assim, eu deveria ter feito ADM. É muito mais a minha cara. Aí ele falou assim, Rogério, mas aí um baita professor, amigão meu. Cara. Amigão meu até hoje, o Maicon, lá de professor universitário até hoje, lá na Federal de Ponta Grossa. Ou é estadual, agora não me lembro. Mas enfim, tá lá dando aula lá de publicidade e propaganda. O Maicon, um grande abraço, Maicon. E aí ele falou assim, Rogério, não se preocupa com isso, cara. Você tem todo o tempo do mundo, cara. Vai fazer uma pós em gestão empresarial, vai fazer outra coisa, vai complementar a tua vida, cara. Aqui não termina, aqui é o começo. É o começo. E ele foi um cara, eu falo isso nas minhas palestras até hoje, e ele me falou isso nesse dia. Ele falou assim, a gente que é professor, a gente só tem uma função, é abrir uma porta e te contar o que tem lá dentro. Mas só você decide atravessar essa porta e saber o que tem lá dentro. Não tem outra conversa. Eu vou abrir a porta e vou te falar, aqui tem uma janela, tem um sofá, você pode vir, você vai... Mas você que tem que entrar e ver o que tem lá dentro. E a minha função eu fiz. Eu te levei, você atravessou a porta e viu. Agora ali é um outro mundo de possibilidades com outras portas que você vai poder acessar na sua vida e vai poder fazer. É muito interessante, né, que os alunos assim... Agora como diretor eles ficam um pouquinho mais receosos, mas enquanto professor o cara me encontrava às vezes, né, e dizia, Rodrigo, o que você acha? E aí você fica... O que ele quer ouvir, na verdade, né? Porque às vezes o cara pergunta para ver o que você acha, mas é assim, ele quer ouvir A, né? Ele não quer ouvir B ou C. Ele quer reforçar aquilo que ele já pensa. Exatamente, né? Até porque, assim, a opinião do pai e da mãe, às vezes, é muito mais... Para ele, tem um peso muito maior do que a opinião do professor, né? E aí você fica naquela... Mas você, o que você sente? Enfim, mas eu queria fazer isso, mas meu pai... Então a orientação é sempre, sente, converse. Viu? Sente numa conversa... Porque hoje tem isso. Né? Talvez no passado lá meu pai, a dificuldade que tinha pela
pela postura, pela relação que tinha. Não tinha muito esse negócio. Quer conversar o que, rapaz? Vai procurar o que fazer. Né? Hoje não. Os pais estão mais antenados. Né? E é necessário isso. Perfeito. Cara, quantas vezes você sentar e conversar com seus filhos, né? E aí, vamos lá, o que você está pensando em fazer? O que você, né? O que você se vê fazendo? Eu acho que isso é não só da família. A escola pode complementar isso, mas é algo que a família precisa fazer. A escola é isso que você fala. A escola procura levar. O professor está ali para ajudá-lo, abrir portas. Olha, a realidade é essa. Nós, inclusive, ali temos, né? Quando tem feiras de profissões, a gente leva. Né? Vai conhecer. Mas vai perder um dia de aula. Não vai perder um dia de aula. Viu? Talvez essa visita, essa feira, ela é mais importante do que a semana de aula, o mês de aula. É isso aí. Tem que levar. Quando minhas filhas fizeram intercâmbio, por exemplo, a mais nova foi para a Índia e a Júlia foi para Taiwan, os caras me falavam, viu, vai perder um ano de faculdade, homem, é um ano a mais. Não é. É um investimento. É um conhecimento que tinham que elas nunca poderiam. Aliás, eu agradeço o Rotary, né, Internacional por ter oportunizado as minhas filhas a fazerem esse intercâmbio pelo Rotary, que é um dos intercâmbios mais baratos e seguros. Nós temos vários intercambistas lá no colégio. Hoje a gente recebe muito em função do que eu vivi e sei que as minhas filhas foram. Então a forma de eu poder hoje retribuir um pouquinho o Rotary é ter os alunos no colégio, né? Mas é conhecimento que você em nenhum banco de escola você aprende. De se virar na casa de alguém, né? De aprender, de lidar com... Cara, foram com 16 Culturas anos. diferentes. Foram com 16 anos. Quando a Júlia foi para Taiwan, não existia o WhatsApp, era o antigo Skype. Caramba! Maluco, cara. Ó, a Brenda foi para a Índia, já tinha, conversava quase todo dia. Mas a Júlia tinha que marcar horário. Então, eu acho que é muito disso, sabe? Eu diria assim, ó. Hoje muitos pais colocam os filhos nas escolas achando que a escola vai resolver todas as situações. Não vai, Rogério, não vai. A escola vai fazer uma parte dela e tem que fazer, né? Eu olho muito hoje para essa formação humana, social, humana, mas também acadêmica, sim, mas com o equilíbrio de que é necessário ter cada momento nas suas devidas fases. E a participação da família tem que estar junto nisso. Não dá, acredito assim, fielmente, que não dá para pagar uma mensalidade e dizer, toma que o filho é teu, agora você resolve todos os problemas. Não, tem coisas que a família precisa fazer. Que precisa fazer, que é o diálogo, que é a conversa, quer acompanhar, como é que tá, quer exigir, quer cobrar, enfim, né? Quer estar frequentando a escola e dizendo, viu, como é que tá meu filho? Como é que estão as notas? Não é esperar que a escola entre em contato. É isso aí. Ou, na pior das hipóteses, né, fazer avaliações para que aluno tire tudo nota boa. Qual é o pai que vai reclamar com uma escola se ele tem tudo 9, 10, 8, 9, 10? Não vai. Mas isso é real, isso é real. Ele tá contente, ele tá... E detalhe, isso traduz a realidade do conhecimento ou aí. ele obteve essa... Né, ou ele é um repetidor. Ou ele simplesmente obteve isso através de, cara, né? Uma cola, claro. Viu? E isso é importante às famílias, porque, aquilo que a gente comentou aqui de maneira geral, assim, ó, o mercado, a sociedade, ela não vai ter o acolhimento que a escola tem, ela não vai ter o momento de escuta que a escola tem, ela não vai ter o momento de que o professor está ali orientando, e outra, né, não perdoa erros, né, Rogério, não perdoa erros, às vezes. Na maioria das vezes não tem. Hoje a gente encontra empresários, e você deve ser uma pessoa assim, que tem esse olhar, né, de ensinar, de orientar, de trazer, enfim, mas muitos querem pessoas prontas. E se não entregar, filho, já foi. Troca e vai. Então esse o caminho, imagino eu. Eu com relação à habilidade socioemocional, eu só queria fazer um complemento, se o professor me permite, que é o que eu enxergo sobre a habilidade socioemocional é a capacidade da pessoa de se reinventar. O nosso mundo muda muito rápido. Mas vamos pegar, com todo respeito, eu vou pegar a história do professor aqui. Foi radialista, tocou numa banda, foi seminarista, depois professor de geografia, professor de cursinho, gestão escolar, diretor de colégio. Quantas vezes teve que se reinventar na própria carreira para poder seguir os passos que precisava seguir? Então, e eu enxergo hoje que tem muitos pais ainda, e eu faço até um alerta para os pais, que eles olham e falam assim, eu quero que meu filho faça a faculdade de Direito porque ele vai ser um advogado. Quantas vezes ele vai ter que se reinventar na carreira dele para ser e continuar na crista da onda para poder fazer isso, sabe? Então eu enxergo a educação como essa educação base de até o aluno que tem 16, 17, 18 anos, que ele precisa aprender não a ter uma profissão,
mas se reinventar, saber jogar o jogo, saber ter jogo de cintura, a saber que tem horas que ele não vai ser convidado para um evento. Sim. Tem horas que ele não vai ser convidado para X coisa, e tem horas que ele vai ser convidado. E como é que ele vai se portar para que ele possa ser sempre convidado? Estar à mesa das pessoas que ele gosta, que ele ama. Então eu enxergo a educação hoje como a educação escolar como algo assim. E não estou dizendo que matemática, português, geografia, biologia não é importante. Tudo é importante porque se forma numa base. E assim, ó, é que muitas vezes os pais espelham nos filhos aquilo que eles gostariam de ser. Perfeito. Né? Eu queria ser isso. E aí eu, como professor, fico complicado, apesar de que uma delas, a Júlia, é professora de inglês, enfim, agora tá só estudando, mas assim, se viu nisso, ela falou, pai, é legal esse negócio. Né? A Brenda tá fazendo outro curso, mas também pretende, enfim. E isso que você falou é bem importante, porque é a função da escola ajudar esse aluno, esse adolescente, né? E aí a gente vai num âmbito, quando fala adolescente, vai para um âmbito fora do ambiente escolar só, porque ele é aluno ali, mas ele é parte, né, da sociedade. E a sociedade, assim, ela é muito... Ela, às vezes, ilude muito. Acaba iludindo muitos alunos, muitos adolescentes, que a vida é muito fácil. Olha, o cara teve sucesso, vamos pegar aí os gamers, né? Hoje é muito disso, jogos. Eu vou ser, não sei nem o termo correto disso, vou ser um programador, vou produzir um jogo, vou ganhar dinheiro. Mas quantos? Você é um jogador. Hoje tem jogador que o cara... Tem um menino que joga Pokémon que ele ganha $500 mil, ganhou num evento aí, $500 mil, tem 16 anos. Mas aí quantos, né, Rogério? Se a gente olhar no mercado, exatamente. qual é o percentual? Né? É isso aí. Então acaba ele vendo que é uma realidade que não é bem aquilo, cara. Chega um ponto que... E eu brinco uma coisa que eu aprendi lá atrás, eu ouvia muito isso e é pura verdade. A conta vem. E ela não vem em forma de boleto bancário que você vai numa lotérica ou num banco pagar. Ela vem de outra maneira. Né? E eu falo para meus alunos ali, no final do ensino médio, ali, segundo ano, terceiro ano, a conta tá chegando. Mas está chegando, não é que o pai vai dizer, eu gastei tudo isso com você, agora você vem paga isso aqui, ou na universidade. Não. Mas é assim, e aí? O que você vai fazer agora? Vamos lá. Até agora, então, você não teve pressão para decidir, para escolher, enfim. Então, quando essa conta chega, a escola tem que ter ajudado esse aluno a pagar essa conta. E pagar essa conta e dizer, pai, olha, eu decidi que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Por isso que essa questão de habilidades emocionais, e o programa socioemocional e habilidades, ele vem também dentro desse contexto. É isso aí. Contribuir. Agora, quando surgiu o Enem, todo mundo falou, agora não vai precisar mais estudar matemática, português. Não, precisa estudar tanto quanto. Viu? Então, essa base, que hoje chama-se FGB, né? Que é aqueles conteúdos elementares, tem que ter, cara. E não adianta, e sempre vai existir. Não adianta criar um mundo onde vamos trabalhar só a parte... Cara, se no dia a dia, se vai no vestibular, ele tem que saber português, matemática, biologia, física, para ingressar na universidade, para realizar o sonho de ser o profissional que ele deseja. Peraí, a escola está fazendo o quê que não está fazendo isso? Tem que fazer. Né? Por outro lado, é possível preparar bem isso, além de trazer essa possibilidade, né, de orientação, de ajuda, de suporte, para que esse aluno termine, né, o ensino médio, tendo assim, não certeza, porque eu acho que nem nós temos certeza, né? Não vem uns desafios de vez em quando, falou, se estivesse fazendo outra coisa. Com todos os dias. Vou largar esse negócio, mas eu, cara, eu não... todo ano. Vai dormir e fala, não, já arrumei a solução, tá tudo certo. Tá tudo certo. Enfim. Então, assim, certeza absoluta não vai ter, mas eu acho que a escola pode ajudar muito, sim, nesses programas a fazer com que esse estudante, ele vislumbre, né, com uma clareza maior aquilo que deseja ser no futuro próximo. Professor, para a gente ir para o final, o que é o Auxiliadora? Vamos vender o Auxiliadora agora, vamos lá. Cara, a Auxiliadora é um colégio que eu já dei aula lá, né? É um colégio que está há 68 anos aqui em Cascavel, foi um dos primeiros colégios particulares aqui da cidade. A cidade tem 74, né? 68. Ano que vem, 69, vai para 70 anos aí. Vamos fazer uma festa bonita, vou te convidar 70 anos da escola, não ano que vem, 2027. É um colégio religioso, né? As irmãs que estão ali, hoje nós temos 4 irmãs ali. Já teve muito mais, né? Porque ali foi uma casa, inclusive, de formação das irmãs escalabrinianas. As irmãs escalabrinianas é uma congregação que tem 130 anos, dia 25 foi 130 anos de formação. E ela surgiu, fundada por um bispo, São João Batista Scalabrini, né, na Itália. E qual é o DNA das irmãs? É ajudar
é acolher imigrantes, refugiados. Elas surgiram com essa perspectiva, né? Daqueles órfãos italianos que vinham da Itália para o Brasil, muitos pais e mães morriam no caminho, né, de navio. Sim. E as crianças chegavam no Brasil sem pai, sem mãe, órfãos. Cara. E aí então esse bispo, né, ele fundou essas irmãs, né, irmãs calabrinianas, para olhar isso. Então hoje nós somos uma rede de escolas, né, são 13 escolas, uma filantrópica em São Paulo, as outras, a maioria delas estão aqui no Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Minas. Tem uma em Minas, né, uma em São Paulo, né, em São José, Santo André, aliás, né, é o Colégio São José em Santo André, São Paulo. Paraná nós temos em Curitiba, né, Guarapuava, Cascavel. E aí no Rio Grande do Sul nós temos várias escolas ali em Caxias, Garibaldi, né? Uma delas passou... Até porque onde teve mais, acho que esse movimento de italianos, imigrantes ali e tudo mais, isso. né? Uma delas fica lá em Roca Salles, não sei se você recorda, nas enchentes que deu, que foi destruída praticamente. Passou inclusive né, uma história bem triste, mas gratificante também pela recuperação que ela teve. Então é um colégio que já, como eu até comentava antes com você, né? Várias pessoas importantes da cidade, no mundo religioso e político, estudaram ali, passaram pela Auxiliadora. A Auxiliadora tem assim, uma importância muito grande na formação. Por isso, aquela coisa de se preocupar com uma formação humana também, não só acadêmica, né? Então eu estou ali, é um colégio assim que tem desde o berçário, né, até o ensino médio. Então a gente pega crianças ali a partir de 4 meses. Caramba! 4 meses, né? É um berçário, assim, fantástico, né? Um projeto bacana, tem integral, então... Uma escola que é o quarteirão inteiro, então... É muito bacana, cara. E uma coisa que assim, que pra mim foi a cereja do bolo quando eu vim pra ser convidado a trabalhar ali, claro, passei por um processo seletivo, enfim, me tornar diretor, é o olhar social também, no sentido de... Aquilo que a gente produz ali, claro que como gestor eu preciso olhar números, eu preciso fazer com que a escola seja saudável financeiramente, até porque quase 100 pessoas e funcionários ali dependem do salário dali para sustentar as suas famílias, né? Isso também é um olhar social. Mas é saber que aquilo que se produz ali, Rogério, não vai, né, para o bolso de uma ou de outra pessoa, que é do mundo dos negócios, obviamente, faz parte, né, mas vai para ajudar entidades do mundo todo. Elas estão em 26 países, para você ter uma ideia. Caramba! Né? E elas têm um trabalho muito, muito interessante ali na catedral, na ação social ali. Tem uma irmã que olha para isso. Então é muito legal, sabe? É um sentimento assim de estar devolvendo à sociedade um pouco do que a sociedade também me deu, seja para minha família, enfim. É um colégio muito bacana, um colégio acolhedor, um colégio família, um colégio assim que tem... Eu tenho muito orgulho de dizer que trabalho ali, graças a Deus. Como tenho orgulho de ter trabalhado em outras instituições. Com certeza. Porque só estou onde eu estou também por mérito de tudo isso, né? Sim. Então é a construção que a gente vem falando, né? Então é um colégio legal, tá no centro, né? E assim, muito feliz, estamos crescendo, sempre com um olhar atento para a educação, família, sabe? Formação religiosa, cara, é bem legal, é bem gostoso. Professor, para quem quiser matrículas abertas, evidente, até dezembro ou janeiro também? Não, as matrículas estão abertas já, né, e vão até fevereiro, quando começam as aulas, então dá para se matricular até lá. Como é que eu faço? Por exemplo, tenho interesse, como é que eu faço para entrar em contato? Liga para a escola, né, liga para a escola, fácil o número, né, não tenho aqui de cabeça agora, porque hoje tudo é agenda, né? Colégio Auxiliadora no Google vai agenda achar. Uma visita, vai conhecer, vai olhar, né, entender um pouquinho o pedagógico. Nós temos um material espetacular, um programa socioemocional que a gente estava comentando bastante aqui também, espetacular também. E mais importante, profissionais assim muito comprometidos com o DNA da escola. Sabe, aquela coisa assim de estar num colégio religioso, de estar num colégio, enfim. Lógico, e ali estudam pessoas, é um colégio católico, né, de irmãs escalabrinianas, da religião católica apostólica romana, mas são todos bem-vindos. Não tem, na nossa escola, não tem aquela coisa de dessa ou daquela religião, não tem todos. Temos professores que não são católicos, que trabalham lá, temos alunos que enfim. Por outro lado, o pai e a mãe sabem que está indo para um colégio católico. Perfeito. Né? E ali tem, para você ter uma ideia, que coisa bacana, tem a acolhida à tarde, uma oração à tarde para os alunos, né, na sala de aula. Para amanhã,
né? De manhã, por exemplo, aluno de ensino médio, ainda tem oração da manhã, cara, para começar as aulas. Que legal. Nunca se perdeu isso. Se canta o hino toda semana, se canta o hino da escola, que tem um hino muito bacana. Então são, assim, eu diria para você que hoje é um colégio tradicional, não do ponto de vista de educação, porque a educação evolui. Nós temos uma plataforma, um material espetacular, um programa socioemocional, todas as salas com projetor, com internet, tudo isso. Mas é tradicional naqueles valores humanos e princípios que a gente gosta e acho que se mantém, né? Mas é gostoso demais, é muito bom. Ô Miriam, coloca o telefone da escola, Instagram, redes sociais aí pra nós quando o professor estiver falando, deixa ali para o pessoal que quiser agendar um horário. Professor, bacana, cara. Muito obrigado. Primeiro, obrigado por ter aberto várias portas para mim, para a educação. Acho que se eu estou aqui é por vários professores. Eu tive o orgulho de entrevistar aqui o professor Nilson também, que eu sei que é patrimônio histórico da Auxiliadora. É verdade. Entrevistei o professor Nilson aqui, nosso parceiro de ADESG, inclusive. E agora o professor Lauderi aqui, que foi muito importante na minha formação. Então, obrigado pelo tempo, obrigado pelo podcast e tamo junto. Eu quero agradecer, assim, foi uma grata surpresa, né? É incrível que você lembrou que eu fui teu professor. E assim, muito obrigado. Eu achei realmente que é espetacular essa nossa conversa, né? Espero que várias pessoas possam, né, tirar um pouco disso, né? A gente não acerta tudo, né, Rogério? E nem tudo que a gente fala aqui também a gente quer que seja uma verdade absoluta. Perfeito. Mas é um compartilhamento de algumas coisas que a gente vive e a gente vai seguir nisso. Então eu agradeço a você e estamos juntos. Sempre que precisar pode me procurar, né? Que estarei à disposição aí para atender. Valeu. Esse foi o Papscast. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou. Vai ficar disponível na nossa plataforma no YouTube e os cortes no Instagram. Comenta aqui o que você mais gostou. Um grande abraço e até a próxima.